Graça e paz, igreja. Que bom estarmos novamente através desta oportunidade, estudando e buscando o ensinamento da palavra de Deus. E hoje chegamos à lição 7, da lição Uns aos Outros. E o título dessa lição é Encorajem-se, de forma que possamos fazer isso uns aos outros. O texto do versículo-chave está em Romanos 15:13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos orar? Ó Deus e Pai, querido e santo, te pedimos, Senhor, instrua-nos, ó Pai, em tua palavra, nos faça entender o que queres que venhamos aprender, ó Deus. Que tua vontade seja feita, tu que habitas as alturas, teu nome é santo. Por isso, ó Pai, nos ajude a aprender a tua palavra para que possamos viver em santidade, encorajando uns aos outros. Para isso precisamos, ó Pai, de tua instrução, do teu auxílio, do teu conselho, que o Senhor direcione nossas vidas, nos enviando ajudadores e que possamos também, compartilhando da mesma forma, ajudar aqueles que estão precisando, que necessitam de um auxílio, de um refúgio, de uma palavra. Que esta palavra seja a tua, Pai. Use-nos, ó Deus, para que possamos transmitir a esperança que vem do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, por tua graça. Amém. O texto de referência aí é o texto-chave, Romanos 15:13. Aponta para o Senhor, o Deus de esperança. E este é um pedido do apóstolo Paulo. Que Deus nos encha de gozo e paz em crença. De forma que, estando cheio de gozo e da paz, da esperança do Senhor, nós possamos abundar desta esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundando esta esperança, possamos então compartilhar e repartir e auxiliar uns aos outros daquilo que o Senhor encheu-nos através desta esperança maravilhosa. E, por isso, é importante que possamos, ao olhar para esta lição, entender qual é o alvo que o escritor aqui nos direciona. E o objetivo é fazer com que nós possamos compreender que todos nós passamos por momentos difíceis. Não há quem não passe por momentos difíceis. E tendo esta consciência, então, nós devemos ser sensíveis a ajudar as pessoas que sofrem. Hoje pode ser que eu não esteja sofrendo, mas alguém ao meu lado pode estar sofrendo. Então, que sejamos sensíveis a essas pessoas que podem estar sofrendo do nosso lado. E não só também auxiliar as pessoas que precisam, mas também buscar ajuda quando precisamos. Ao precisar de ajuda, quando estamos passando por aflições, quando nós estivermos nos sentindo desamparados, que possamos buscar amparo em Deus, através da igreja, através dos irmãos amados, através daqueles homens e mulheres piedosas que o Senhor colocou de forma graciosa ao nosso lado. Para isso, que Deus ajude a cada um, para que no final desta lição nós possamos compreender e entender que buscar a ajuda de um irmão em momentos de dificuldade não representa fraqueza, pois a palavra do Senhor nos instrui a fazer isso, né? Que esta debilidade de cada um de nós não seja desmotivadora, de forma nenhuma. Deus é forte, Deus é maravilhoso e Ele encoraja as pessoas para que a sua igreja tenha uma estabilidade
na resistência das aflições e das lutas do dia a dia. De forma que, se assim nós fizermos, estaremos sentindo que há uma porta, há uma esperança, é confiar em Deus e confiar que Ele usa pessoas para nos ajudar, que Ele nos usa para encorajar uns aos outros, né? E vivamos, irmãos, de forma prática, agindo em favor dos que sofrem e buscando ajuda quando precisarmos. E vai de início já algumas perguntas para que no decorrer desta aula você possa, refletindo, ao final ter a resposta através das Escrituras Sagradas. E a pergunta é: como que é que nós encaramos o pedido de ajuda de uma pessoa que você considera forte? Será que uma pessoa que você considera forte chegar a você pedindo ajuda, como você vai encarar isso? Pois muitos acham que existem pessoas que jamais precisariam de ajuda. E você, ao surpreender-se com esta pessoa que parece estar tão forte, tão resistente, de repente está ao seu lado, buscando ajuda. Como que você vai encarar esse pedido de ajuda? Então, algumas opções. Você encararia isso naturalmente ou iria se surpreender? Será que você poderia achar que ela é, na realidade, uma pessoa fraca? E por que você acharia que esta pessoa é fraca na comparação dos outros? Outra pergunta. Quando você se encontra em dificuldades, o que você faz? Reflita isso. Você procura alguém ou prefere tentar resolver tudo sozinho? Qual é a sua atitude? E por que você faz assim? Será que pode ser diferente? Será que isso pode ser melhorado na sua vida? São essas questões que vamos discutir aqui nesse tema. Encorajem-se uns aos outros. O texto básico nós temos aqui em Números, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Também outro texto, no mesmo livro de Números, no 13, vamos ao versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Isso nós vamos discorrer aqui, esse texto, neste desfecho de Caleb, ao visitar ali Canaã e verificar que havia uma resistência extremamente desafiadora. E eles voltam e nós vamos perceber que a história diz que muitos ali estavam desanimados, aflitos e temerosos, mas que Caleb ali foi um daqueles que encorajou e fortaleceu a esperança do povo de Deus. Que possamos aprender com este grande homem, Caleb, do passado, né? Um homem ali que nos trouxe um ensinamento extraordinário. No texto devocional, vamos acrescentar aí mais uma parte das Escrituras que está em 2 Timóteo 1, 16 a 18, que diz: Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário,
Quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Então, ele está aí fazendo uma confissão a Timóteo, por conta desta ajuda que ele recebeu de Onesíforo, né? Então, ele ali, como um testemunho, está aí transmitindo para Timóteo, e pedindo que o Senhor conceda misericórdia e graça, ajudando aquele que o auxiliou nos momentos mais difíceis de sua vida. A revista traz uma ilustração aqui, logo no início, e isso acontece ali num quartel do exército, né? Diz lá, foi proposta uma competição entre 3 pelotões. Seria uma corrida de 10 quilômetros em que o grupo que chegasse primeiro ganharia. Um dos comandantes, responsável por um dos pelotões, descobriu que havia em seu grupo bons corredores, mas também havia outros bem limitados. Ele entendeu que se apenas um dos corredores não corresse bem, o grupo todo seria desqualificado. Criou então uma sábia estratégia para vencer a corrida. Identificou aqueles que eram os melhores corredores, pôs em uma parte deles para correr na frente e outros também em boa competência para ficar para trás. Deixou aqueles mais limitados no meio. Então, determinou que os corredores da frente dessem o máximo de si. Orientou os corredores que estavam na retaguarda a pressionarem os do meio. Eles tinham que saber a importante missão de animá-los, de mostrar a meta, de fazê-los continuar, de dar-lhes esperança. E o resultado foi que esse pelotão, que era considerado mais fraco, venceu a corrida. Então, nesta lição, nós vamos aprender a importância da nossa caminhada, da nossa trajetória. E sabendo que muitos de nós, dos integrantes, alguns fracos precisam de apoio e outros que estão bem devem dar ânimo aos que estão debilitados, que estão mais fracos. De forma, amados, que nós nunca devemos nos esquecer que existem momentos em que podemos encorajar outras pessoas, como também haverá momentos em nossas vidas em que podemos deixar outros nos encorajar. Então, dependerá muito da posição que você está naquele momento da trajetória. Muitas vezes estamos encorajando e em outras vezes estamos necessitando de auxílio, de encorajamento. Então, vamos ver alguns aspectos aqui importantes para vencermos esta corrida. O primeiro tópico da lição, aí, número 1, reconhecer que existe uma esperança. E exatamente o que aconteceu ali com Josué e Caleb, quando eles tomaram a atitude de encorajamento diante do pessimismo dos seus companheiros ali de viagem ao visitar Canaã. Por estes homens, tanto Josué como Caleb, eles reconheceram que existia uma esperança e que a esperança mesmo em meio ao grande desafio, porque haviam encontrado ali gigantes naquela terra, encontrado um exército preparado para a batalha, mesmo assim eles reconheceram que existia uma esperança. Eles confiavam em quem? No Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos. Eles confiavam em Deus. E é isso então. Eles tinham esta visão de esperança, confiavam na vitória. E os outros pessimistas que foram com eles, eles não confiavam na vitória porque não reconheciam que existia uma esperança.
E é isso que acontece com as pessoas que não têm esperança fundamentada na fé em Deus. Elas não veem no Senhor aquele que é a nossa esperança. Tá? Todos nós, amados, já passamos então por provas, passamos por momentos difíceis, e alguém disse que, como diz o texto, que nascemos destinados a sofrer a algum nível de dor. E isso vem em virtude da consequência do estado pecaminoso do ser humano, de forma que herdamos isso dos nossos ancestrais. Então nós vamos sofrer algumas perdas, algumas percas de um filho, são lutas para encontrar o emprego para o sustento do dia a dia, mães que sofrem com o vício dos filhos e inúmeras outras dificuldades, por consequência do estado pecaminoso do ser humano. De forma que, se nós reconhecermos então que existe uma esperança, as coisas começarão a mudar. E nós temos aqui em Lamentações 3:21 uma experiência valiosa para a mutualidade do encorajamento. E esta esperança, e este encorajamento é a esperança. O profeta ali Jeremias disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tá? O encorajamento é a esperança. Que possamos então ter esta expectativa de que Deus tem colocado em nosso meio, ao nosso lado, pessoas que podem nos encorajar. E essa é a esperança desta graça de Deus através dos nossos irmãos, através uns dos outros, né? E é isto que Jeremias está dizendo aqui. Nós cremos que Caleb, ele serve como exemplo de esperança para nós. Ele estava ali encorajando uns aos outros diante de um número muito maior de pessimistas. Ele foi, Caleb, um encorajador. Ele pôde ver e esperar em Deus. Ele reconheceu que existia uma esperança. Caleb cria que as lutas do deserto seriam recompensadas por um Deus provedor, um Deus que provê, um Deus de vitória. Caleb não temia a grandeza e nem mesmo os recursos poderosos do exército inimigo que ele havia constatado ali. Todavia, pelo contrário, ele soube, diante mesmo dessas dificuldades, encorajar em meio a um bando de pessimistas, né? Em meio a tantas pessoas ali negativas, ele ainda soube encorajar a nação de Israel ali, para que pudessem reconhecer que existia uma esperança no Senhor. E por fim, desfrutou das bênçãos que os pessimistas não viram, né? Aquilo que os pessimistas não haviam contemplado e imaginado, Josué e Caleb e todos ali que foram encorajados participaram ali e desfrutaram das bênçãos que o Senhor concedeu a todos eles. A Bíblia diz também, em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? Precisamos deste fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E o texto está dizendo que o coração alegre é bom remédio. É bom remédio para a falta de esperança. O coração alegre é um bom remédio para encorajar-nos. E é isso que aí o texto vai dizer, que uma experiência verdadeira com o Espírito Santo pode desenvolver essa disposição que se tornará remédio para dar ânimo aos que dele necessitam. Que possamos ter essa experiência com o Espírito Santo para que o nosso espírito abatido
possa receber esta água e os nossos ossos possam ser fortalecidos pela presença do Espírito Santo, que contém o fruto da alegria, e que o nosso coração possa estar envolvido com a presença do Espírito Santo. E isso será um bom remédio para as dificuldades e as adversidades que devemos enfrentar no dia a dia. Também nós temos um texto de Romanos, e ele diz que devemos ter a base de nossa esperança também no Senhor. 15:13 de Romanos. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esta esperança é vital no exercício do encorajamento, amados. Nós temos que ter esta esperança no Senhor. Esperança, uma esperança que nos enche de alegria e paz na fé que temos no Senhor. Se nós realmente reconhecer que existe esperança e que essa esperança está no Senhor, seremos ricos desta esperança e através do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. E essa esperança é vital para a vida do crente. E ainda, seguindo o pensamento desse irmão do passado, temos de acreditar que a tribulação do momento um dia se converterá em pleno gozo. E que tudo é temporal, é passageiro, irmãos. Por isso, nesse primeiro passo aqui, desse primeiro degrau de aprendizado, que possamos aplicar em nossas vidas isto que aprendemos aqui das Escrituras. E de forma que você deve refletir e colocar-se no lugar ali de Caleb. E aí então eu pergunto, se você fosse um daqueles espias que foram reconhecer a terra prometida, você estaria como Caleb ou estaria no grupo dos pessimistas? Que cada um de nós possamos absorver o encorajamento de Caleb e de Josué, e não dos pessimistas, desanimadores do outro grupo que estavam ali reunidos também. E que na aplicação o escritor nos coloca e nos instrui que devemos ser sinceros. Que, se caso a nossa resposta não seja a melhor, se é que nós nos identificamos mais com os pessimistas do que com ali Josué e Caleb, se nós não conseguimos reconhecer que existe uma esperança, que possamos pedir a Deus e possamos, a fim de que Ele nos torne um crente cheio de esperança. Então, nutre-se desta palavra, beba esta água, para que, se você não tem o reconhecimento que em Deus há esperança, que essa palavra possa fortalecer o seu coração aqui, de Romanos 8, de 18 a 25. Todavia, se você já reconhece que existe uma esperança, que existe esperança em Deus, ouça essa palavra para que essa esperança não morra. Diz assim o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativo da corrupção para a liberdade
da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que esta palavra esteja gravada em sua mente, enraizada no seu coração, para que você reconheça que no Senhor, sim, existe esperança e que Ele preparou para o seu povo, para a sua igreja, um lugar de gozo na presença de Deus. E nesse segundo tópico vamos aprender recursos e meios para o encorajamento. Quais são os recursos que nós temos para encorajar uns aos outros? E sabemos e temos consciência que não há outro meio mais adequado do que o contato pessoal. Nós estamos vivendo em momentos de pandemia em que isso nos foi caçado. E, todavia, há muitos outros meios para que possamos encorajar as pessoas que precisam, de ajuda. Primeiro, é necessário que nós tenhamos, dentro de nossas responsabilidades, separar um tempo para ouvir as pessoas que precisam, para oferecer ajuda a todos aqueles que necessitam. E, na impossibilidade de estarmos presentes fisicamente, o que é muito comum nesses dias, nós devemos utilizar os outros meios disponíveis para encorajar o povo de Deus. Nós temos por meio do WhatsApp, nós temos por meio de uma ligação telefônica, nós podemos inclusive mandar um e-mail, até mesmo uma carta, ou até mesmo um recado através de uma outra pessoa que está próxima a esta pessoa que normalmente nós não temos acesso. E há um relato aqui na lição que diz assim: uma agência missionária informou que uma viúva e seus 2 pequenos filhos foram consolados na distante Indonésia. Ao tomar conhecimento que seu marido e pai havia sido violentamente assassinado por causa do Evangelho, cristãos de diversas partes do mundo mandaram cartas de encorajamento para eles. O amor e a sensibilidade que podemos deixar o Espírito Santo desenvolver em nós darão-nos condições para encorajarmos uns aos outros. Que possamos entender, amados, que Deus está no controle de todas as coisas e Ele usará os mais sensíveis à voz do Senhor para encorajar o corpo de Cristo, em outras palavras, encorajar uns aos outros. A palavra compaixão, ela propõe o exercício de sofrer com. Por isso, Jesus, em sua vida, demonstrou muita compaixão para com o seu povo, de forma que ele sofria com o seu povo, juntamente com eles. E é isso que a lição nos propõe. Ao encorajarmos uns aos outros, nós devemos, de forma compassiva, condescendente, sofrer juntamente com o nosso irmão, para que possamos absolver de um outro aspecto, e de forma mais equilibrada, o seu sofrimento, para que possamos orientar as pessoas que precisam da nossa ajuda. E isso nos desafia a estar
com essas pessoas que estão abatidas, né? E ajudar essas pessoas a encontrar esperança, tá? E mesmo que a companhia seja à distância, como está acontecendo nos dias de hoje. E por isso que nós temos que utilizar todos os recursos, todos os meios disponíveis para encorajar uns aos outros. E nisso, amados, nós já podemos dizer que estamos num outro patamar nesta lição e que já desenvolvemos um outro degrau. Então pense com você aí mesmo. Existe alguém que você pode encorajar nessa semana? Talvez haja uma pessoa necessitada, um missionário, um obreiro, que está distante, ou até mesmo um amigo com baixa estima. Né? Então, tenta desenvolver isso que você está aprendendo hoje, né? E procurar alguém essa semana que você possa encorajar, alguém que esteja precisando da sua ajuda. E aí, então, você pode fazer essa pergunta: quem precisa de encorajamento? Na realidade, nós poderíamos dizer de forma geral que todos nós precisamos de encorajamento. E que não há quem não precise de encorajamento. Nós precisamos ter a sensibilidade, identificar, fazer as perguntas certas, na hora certa, né? E uma das perguntas é: você está bem? Como você está hoje? Né? Às vezes você está bem não é necessário, porque quando você identifica que o indivíduo não está bem, você não precisa perguntar, mas você pode dizer: como você está hoje? Em que posso te ajudar? Tenho uma palavra para você neste dia. Né? Então, dessa forma, estaremos engajando nesse trabalho extraordinário e de grande privilégio que Deus concedeu a nós, o seu povo. Outra pergunta: por que meios podemos utilizar para encorajar alguém? Nós acabamos de falar, né, que há vários meios. Um deles é o pessoal, que nos dias de hoje está um pouco restrito, e outros meios, de outros mecanismos, né, que nós podemos utilizar, como o telefone, o WhatsApp, o e-mail, as cartas, né, ou através de pessoas que podem conduzir uma palavra, através da doação de uma literatura, enfim, que Deus ajude a cada um de nós a sermos criativos e não ignorar o sofrimento das pessoas que podem estar bem próximo ao nosso lado, ou que esteja ao nosso alcance. Às vezes ele não está próximo, mas está ao nosso alcance. Né? Que Deus dê a nós recursos para que possamos utilizar esses meios para encorajar uns aos outros. E a terceira pergunta aqui: como ajudar alguém que precisa de apoio se não o conhecemos? O que nós devemos fazer para encorajar as pessoas que não conhecemos? Né? Nós podemos orar por essas pessoas, né? Nós podemos averiguar e pesquisar, investigar para saber se essas pessoas precisam ou não de apoio, né? E aí, identificando isso, que possamos entrar em contato. Muitas vezes, a pessoa estranha ela é muito mais aceita para com essa pessoa que está em sofrimento, porque ela se sente constrangida a se abrir com pessoas que conhecem, né? E de forma, às vezes, estranha, possamos conduzir a palavra do Senhor ao coração dessas pessoas, né? Como se dizendo: olha, eu não te conheço, mas eu senti da parte do Senhor e tenho aprendido das Escrituras Sagradas que aquilo que recebemos de graça devemos dar. E por isso, então, eu quero ler aqui um texto com você, eu quero te ajudar em alguma coisa que você esteja precisando, quero orar com você, né? Tenho aqui um ombro amigo.
Se você quiser desabafar algumas coisas, estou aí para a necessidade que estiver ao meu alcance, né? Então, muitas vezes, nós não fazemos porque achamos que é uma pessoa estranha e que não conhecemos e que isso não estaria sob nossa responsabilidade. Está sim, que possamos ajudar a todos sem medir a quem, né? A todos sem discriminação. E vamos então para o terceiro tópico. Tornar-me conhecido e conhecer o próximo. Aqui nesse tópico vamos aprender que devemos facilitar a identificação do próximo em nosso sofrimento. Não escondermos as nossas dores, os nossos prantos, nosso choro, porque isso dificultará o conhecimento dos nossos ajudadores, daqueles que são nossos tutores, que estão dispostos a nos ajudar. E por isso devemos tornar-nos conhecido e, ao mesmo tempo, conhecer o próximo. Sejamos facilitadores, tanto para aqueles que sofrem, né, e quanto aqueles que querem ajudar, né? Existem, então, duas necessidades para a mutualidade do encorajamento. Duas necessidades. Tornar-nos conhecido e conhecer o próximo. Por isso, há momentos em que nós estamos abatidos e precisamos de ajuda. E há momentos em que o nosso irmão, o próximo, está sofrendo e ele precisa de ajuda, né? Então, para que essa vida de dar e de receber ajuda seja sadia, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, procurar encorajamento na hora que precisar. Pode ser que quem está do seu lado não saiba. Lembre-se de que todos nós somos limitados. Conheço pessoas que lamentam por ninguém se importar com suas dores, mas nunca expressam seu sofrimento. Então, a ajuda mútua. Nós, muitas vezes, precisamos de ajuda, mas nós não tornamos conhecido o próximo que estamos passando por dificuldades. E depois ainda nós lamentamos por não receber ajuda. Muitas vezes não somos ignorados, mas muitas vezes escondemos por vergonha ou por constrangimento ou porque não queremos expressar a nossa necessidade. De forma alguma, amados. Precisamos ajudar uns aos outros e tornar conhecida a nossa dificuldade, porque quem estiver ajudando se sentirá muito útil como um instrumento nas mãos do Senhor e também sentirá alegria em poder estender a mão a cada um de nós que sempre precisamos, né? Então, não esquecer que precisamos procurar encorajamento na hora que precisamos. Que eu, sendo esta pessoa que preciso de ajuda, procure imediatamente ajuda. E tenho certeza que Deus providenciará a nós, os indivíduos, as pessoas que estão famintas e necessitadas para poder auxiliar uns aos outros, auxiliar a cada um de nós, né? E a segunda pergunta lá, para que essa nossa vida de encorajamento seja sadia, nós precisamos saber que é preciso discernir as necessidades do próximo, né? Que Deus dê a cada um de nós a habilidade, que dê a cada um de nós a sensibilidade de podermos identificar no irmão que às vezes está constrangido, que está desencorajado até mesmo de se abrir e de expor as suas debilidades. Que Deus nos dê
o discernimento para que possamos identificar de forma compassiva, misericordiosa e com grande amor a necessidade do nosso irmão. O livro de Provérbios trata com grande profundidade da importância de desenvolver essa capacidade espiritual. Precisamos saber ouvir, e então as instruções da palavra de Deus é: saiba ouvir, não interrompa uma confissão. Muitas vezes nós queremos falar tanto que nós perdemos a oportunidade de ouvir algo que precisávamos para discernir a necessidade do nosso irmão. Ouça mais, fale menos. Se você está nesta posição em que Deus te colocou para encorajar os outros, seja mais dedicado em ouvir do que falar. Seja fiel. Quando alguém confiar a você uma dor da alma, faça-se presente, ainda que tenha que sacrificar seu tempo e recursos pessoais. Essa é a proposta do Evangelho. Lembre-se da parábola do bom samaritano, né? Quando aquele homem ali se aproxima, o bom samaritano, daquele homem que havia sido ferido por ladrões no caminho, ele reconheceu ali que aquele homem estava prestes a perder a sua própria vida, e ele, de forma compassiva, cheio de misericórdia, sentindo a dor daquele viajante, ele acolheu, ajudou, levou para uma hospedagem, e ali pagou as despesas do hospital, e aquele homem foi restaurado, graças ao bom samaritano. Que possamos aprender, que possamos ser chamados também de bom samaritano. Então eu creio que aqui nós chegamos a mais um patamar de aprendizado, né? E nisso, então, que possamos aplicar em nossas vidas o que o Senhor está nos falando aqui através desta lição. E pense, amados, temos coragem para compartilhar uma dor com alguém que nos ama e que pode nos ajudar? Será que nesses últimos dias alguém nos pediu socorro e não demos a atenção devida que esta pessoa precisava? Atente-se, irmãos. Estamos vivendo em dias trabalhosos e por conta desta pandemia, a necessidade de encorajar uns aos outros está tão necessária como nunca esteve, né? E antes que venhamos concluir, eu desafio a cada um, em suas orações, a rogar ao Senhor e clamar a Deus, pedir para que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos reconhecer uma pessoa que precisa de ajuda. Que Deus nos dê esta sensibilidade e a capacidade de podermos identificar no corpo de Cristo os membros que estão machucados, os membros que estão sofrendo, os que estão em tribulações, em angústias e aflições. Peça a Deus que Ele possa dirigir a cada um de nós. Quantas coisas podemos fazer que está ao nosso alcance? Muitas vezes procuramos fazer tantas coisas muito mais complicadas e às vezes temos algo que podemos fazer de forma tão próxima a cada um de nós. Que possamos amar uns aos outros, assim como Cristo amou, de forma sacrificial. E possamos identificar e ver até que ponto o encorajamento ao nosso semelhante, ele vai exigir de nós desprendimento ou renúncia. Muitas vezes haverá sim renúncia de nossa parte e desprendimento, mas muitas vezes não. Está tão fácil para nós, está ao nosso alcance, que muitas vezes temos sido negligentes a esse ponto, né? E muitas vezes nós
do outro lado, né? Nós que precisamos de encorajamento, somos tão orgulhosos que nós escondemos nossas dificuldades. Que você possa orar a Deus, agora pensando em você também. Que Deus nos dê graça e elimine de nossas vidas todo o orgulho, para que nós não venhamos esconder e nunca ocultar o quanto nós somos carentes e que precisamos de encorajamento. Que possamos demonstrar de forma carente, com um olhar de necessidade, de pedido de misericórdia a Deus, para que o Senhor possa direcionar as vidas que estão aptas a nos ajudar. Amém? Ore, irmãos. Vamos então para a conclusão, e aqui nós podemos retornar aqui ao pelotão do exército, né? E possamos guardar aqui 2 princípios. Um deles é: tenho sido um bom encorajador, né? Todos nós passamos por sofrimentos. E nesse momento, nós como corredores no meio do pelotão, é preciso que nós venhamos deixar as que estão atrás nos ajudarem, nos impulsionando, nos animando para seguir os passos daqueles que estão mais adiante, né? Que sejamos um corpo, que possamos olhar para aqueles que estão avante e sentirmos incentivados, e que aqueles que estão à nossa retaguarda possam nos sustentar, nos ajudando com palavras de fé, de força, de coragem e de ânimo, né? E que cada um de nós também possamos ser um bom modelo, um bom exemplo, um bom encorajador nas horas que nós estivermos fazendo parte do grupo que está à frente, né? Que possamos nós ser incentivadores. E se nós estivermos à retaguarda, né? Muitas vezes nós estamos à frente e há um destaque para aqueles que estão à frente. Mas muitos estão à retaguarda, estão em oração, estão de forma não aparente, ajudando, encorajando os nossos irmãos. Então, possamos, né, em qualquer posição em que estivermos, utilizar todos os meios para conseguir alcançar essas pessoas e auxiliando-as para que possamos juntos caminhar para um só objetivo. E a segunda pergunta é: o que temos feito para encorajar? Né? Que seja essa aí uma pergunta e que possamos colocar como objetivo das nossas vidas atitudes para que possamos encorajar uns aos outros. E seguindo aqui, a terceira pergunta: como tenho descoberto as pessoas que precisam de encorajamento? Se é que as tenho descoberto. Se não as tenho, saiba, elas existem. Que Deus te ajude, nos ajude a descobrir essas pessoas para encorajá-las. 4. Tenho sentido necessidade de encorajamento? Se não, peçamos a Deus que Ele possa colocar no nosso coração essa necessidade para que possamos encorajar uns aos outros. Por que as pessoas não me procuram para encorajar-me? Será que você está ocultando-se? É possível que você esteja precisando de ajuda. É muito difícil uma pessoa que viva a vida toda sem precisar de ajuda. Se você percebe que as pessoas não te ajudam, é possível que você não tenha solicitado ou tenha escondido o seu sofrimento, chorado nos cantos. Não, irmão, amados. Abra-se com as pessoas de confiança e peça ajuda
a Deus para que Ele envie pessoas para te ajudar. E que o Senhor ajude a cada um de nós a abrir mãos do nosso orgulho para que possamos unidos vivermos num corpo, como um corpo, né? E a última pergunta: o que preciso mudar na minha vida no que se refere a essa mutualidade, né? O que preciso mudar? Eu preciso melhorar na minha sensibilidade e olhar para os outros para identificar a necessidade? Ou será que eu simplesmente quero um relacionamento para subtrair e sugar o próximo, né? É preciso que nós venhamos, ao nos deslocar, ao nós nos aproximarmos do nosso irmão, verificar a sua necessidade de forma compassiva. E, pelo contrário, quando nós aproximarmos de alguém que confiamos, que possamos expressar ali o que estamos passando, para que possamos receber um apoio. Amém? Esta é uma lição muito importante, amados, e que Deus nos ajude, a cada um de nós. Esta é uma necessidade muito grande da Igreja de Jesus Cristo. Uma necessidade que muitas vezes nós temos ignorado. De forma que muitas pessoas têm tomado decisões e que trazem muitos prejuízos para suas próprias vidas. Que Deus nos livre de atitudes que não glorifiquem a Deus. Que Deus nos livre de situações em que o nosso irmão, ao nosso lado, viva momentos de angústias profundas, sendo que há muitas pessoas que poderiam ajudar e auxiliar. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude e que possamos abrir os olhos para esta necessidade que existe em cada um de nós. Que não sejamos omissos, que possamos olhar uns aos outros com amor, com ternura, e olharmos uns aos outros nos preocupando com o bem-estar do nosso amigo, do nosso irmão, da igreja, e sermos menos egocêntricos, olharmos mais para a necessidade do próximo, ou identificar a ausência do nosso irmão e abrir mão de tudo aquilo que realmente não vale a pena, né? Muitos se dedicam em inúmeras atividades diversas, né? E muitas vezes nessas atividades diversas não há sequer uma ação para o próximo. Não há uma ação sequer. Muitas vezes vamos na igreja para se sentir bem, vamos à escola dominical para aprender, buscamos o nosso trabalho para o nosso sustento, tudo vem a nós. Tudo somente vem a nós. Mas que possamos pensar no próximo, no que posso ajudar, como posso fazer uma pessoa feliz, como posso abrandar o sofrimento do meu irmão, do meu amigo, da minha irmã, dos membros da igreja, do corpo de Cristo. Insisto nisso, irmãos. Não ignore esta necessidade. É algo verdadeiro, é algo que tem acontecido há muito tempo, na vida das pessoas, e principalmente neste momento de isolamento. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um dos irmãos, hoje, amanhã e sempre. E que aprove Deus que mais tarde estejamos reunidos de forma pessoal no culto que se dará logo mais às 17h55 aqui em Mogi das Cruzes, né? Lembrando que todos os dias, na parte da manhã, temos culto na igreja de São Paulo, e lá acontece às 10 horas da manhã.
Informe-se os endereços e sua presença será bem-vinda. Sentiremos honrados com a presença de cada um. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.